E aí galera do YouTube, tudo bem? Vocês aí que estão interessados em ter o conhecimento um pouco mais aprofundado da parte de técnicas comerciais, estamos iniciando aqui no YouTube o canal Laboratório de Negócios. Meu nome é Vanderlei Queiroz e eu estou iniciando um processo junto com o David, que é o nosso produtor, nosso cameraman, né, o homem que faz as edições desses vídeos. Vamos estar trazendo para vocês aqui no YouTube, pela internet, um canal onde nós poderemos falar sobre negócios, técnicas de vendas, com ênfase em vários produtos. No entanto, a grande ênfase que vamos estar tratando aqui nesse vídeo é a ênfase em seguros. Por que seguros? Os seguros, hoje o mercado segurador é um dos mercados que mais cresce no país. Para se ter uma ideia, hoje nós não temos nem sequer a totalidade do mercado sendo abarcado por esse produto. Temos hoje bancos que atuam vendendo seguro, nós temos hoje várias empresas que atuam em parceria com bancos vendendo seguros, e temos também todos os corretores independentes que fazem seus cursos na Funizeg e vão para o mercado tentar conquistar a sua parte, a sua parcela, a sua participação para ganhar a sua vida, para fazer o seu nome, para fazer o seu mercado acontecer. E o seguro, ele é um produto muito bonito. Bonito porque ele trata não apenas do aspecto do produto em si, para que você possa passar para o cliente a segurança, passar para o cliente a compra do seu risco. Mas o seguro, ele é um produto em que ele lida com várias partes do conhecimento. Lida com o direito, lida com a matemática, estatística, probabilidade, lida com a sociologia, lida diretamente com a política, lida com a economia. Então isso faz com que o vendedor de seguros, ou o consultor de seguros, o técnico em seguros, o agente de seguros, ele se torne uma figura primordial na nossa sociedade hoje, complexa, com todas as suas nuances de troca e de retroca de mercadorias, com toda a sua expertise em participação mercadológica de vários elementos que vendem serviços, que vendem produtos, as pessoas que compram bens, que possuem patrimônio, as empresas que constroem patrimônio. Então, em tudo isso, o seguro ele está inserido. Então, a nossa preocupação hoje com esse vídeo é passar não apenas alguns conceitos pequenos sobre seguro, para aqueles que estão introduzindo ainda dentro desse ramo. Para quem já é conhecedor, vamos passar muito rápido, até porque faremos outros vídeos com um certo aprofundamento na parte técnica do seguro, que não é o caso deste aqui agora. E logo depois vamos partir para a parte prática e técnica da comercialização, a técnica de vendas diretamente para o seguro. Ok? Logo depois faremos vídeos também na parte de consórcio, na parte de capitalização, em outros produtos também que têm afinidade com a parte do mercado segurador, mas que não é o foco desse vídeo. Esse vídeo nós vamos fazer praticamente a técnica em vendas com ênfase no mercado segurador. Vamos falar um pouco agora sobre a função social do seguro. Qual é a função social do seguro? O seguro ele não é um produto em que a pessoa adquire para enriquecimento. Eu faço o seguro para que, se em caso eu morrer, a minha família enriqueça. Ou eu tenho um determinado bem e eu contrato seguro para eu poder ganhar em cima desse bem. Não é isso. Na verdade, o seguro ele cumpre uma função social muito importante, que é restabelecer o equilíbrio econômico de uma sociedade. Um exemplo, se eu tenho um determinado indivíduo que compra um carro à vista, porque ele sacrificou 10 anos de sua vida juntando dinheiro para comprar esse carro, e quando ele tira o carro da concessionária e ele é roubado, ou ele tem uma colisão que dê perda total, os 10 anos da vida desse indivíduo é jogado fora. Ele perde, ele empobreceu em 10, 15, 20, 25, 30 mil reais, seja o valor que ele investiu nesse patrimônio. Correto? Então nós temos o seguro que vem repor esse bem perdido. Então esses 10 anos que esse indivíduo trabalhou para poder juntar esse dinheiro e comprar o seu bem, ele foi reposto. Ou seja, o indivíduo não empobrece em 25, 30 mil reais. Muito bem. Vamos imaginar agora esse mesmo indivíduo comprando a prazo. Ele comprou o veículo a prazo, certo?
Então ele vai ter uma dívida caso esse veículo seja roubado ou tenha uma colisão com perda total. Então podemos dizer e afirmar que esse indivíduo também está empobrecido, porque ele está pagando por um bem que não possui mais. Um único indivíduo é uma gota no oceano, não fará diferença alguma para a economia nacional. Agora imagine 1000 indivíduos com essa mesma situação, 10.000, 100.000. Isso causa um grande impacto na economia porque nós temos empobrecimento de um grupo considerável, um percentual considerável de indivíduos em uma sociedade empobrecendo. E isso cria um certo desequilíbrio econômico. Então o seguro, ele adquire o risco desses indivíduos, transfere esse risco para si e repõe o bem perdido, evitando o empobrecimento de um determinado percentual de uma sociedade, qualquer que seja ela. E o princípio elementar do seguro é o mutualismo. Relembrando, para quem já estudou seguro, e eu farei alguns vídeos ainda falando, como falei agora há pouco, um pouco mais detalhado, né, sobre esses princípios do seguro. O mutualismo nada mais é do que uma forma de tornar o seguro algo palpável, algo sustentável. Porque um grupo de 10 pessoas com interesse em segurar um carro, elas se juntam e cada uma paga um determinado valor para alguém que se compromete em repor o carro que foi roubado ou colidiu para essa pessoa que perdeu. E o seguro faz exatamente essa roda girar. Ele consegue abarcar do mercado um grupo de pessoas com interesses em comum em assegurar determinado bem ou determinado risco de um bem ou inclusive da própria vida. Então esse grupo de pessoas interessadas em transferir esse risco para uma seguradora, elas pagam um determinado valor em contrato, ou seja, cria uma mútua, um mutualismo, todos pagam um valor em comum, para que se um percentual desse grupo tiver aquela determinada perda prevista no contrato, será reposto. Isso chama-se princípio do mutualismo. Aí vai fechar aí, né? Isso. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios de elementos básicos do seguro. O seguro tem alguns elementos básicos que você que vai começar agora, que está iniciando no mercado de seguros, que está começando, que é aprendiz no processo de seguro, que quer fazer disso a sua carreira, você vai lidar muito com alguns elementos. Todos os dias você vai lidar com esses elementos, que é a proposta, o contrato e a apólice. O que é uma proposta? O que é um contrato? O que é uma apólice? Nós podemos dizer o seguinte: a proposta é aquele documento que você faz o cliente assinar quando contrata o seguro. E nessa proposta vem junto a ela um contrato. No contrato está escrito tudo o que o seguro prever cobrir, ou tudo o que o seguro não irá cobrir. Então no contrato existe um acordo entre o segurado e a seguradora, em que ambos eles firmam entre si determinado vetor, em que dá à seguradora a obrigação de pagar ao segurado sobre determinados riscos e ao segurado a obrigação de pagar um valor mensal ou único, dizendo à seguradora que aquele risco passa a ser dela a partir de então. Então a proposta, relembrando, é o que o cliente assina naquele momento que ele está comprando o seguro, que está adquirindo o seguro. E ele está propondo a transferência de um risco à seguradora. E junto a esse contrato, junto a essa proposta, existe o contrato, que está prevendo quais os riscos que a seguradora diz que vai garantir. Certo? Muito bem. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela tem a obrigação de, em 15 dias, analisar essa proposta. Então ela tem até 15 dias para analisar e dizer ao segurado se ela está de acordo ou não com aquele risco que deverá assumir. Onde no contrato prevê exatamente as condições que a seguradora ela está determinando que estará assumindo os riscos do segurado, e o segurado dizendo que irá pagar aquele valor em função do risco que está transferindo para a seguradora. Bem, para que a gente possa entender melhor, inclusive esse outro elemento que virá após tudo isso, porque a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela tem 15 dias para dizer ao segurado
que ela aceita ou não o risco. Então, durante 15 dias, ela deverá analisar a proposta. Então, ela vai verificar o risco, vai verificar as condições do cliente, vai verificar as condições em que ela poderá aceitar esse risco ou não, e irá emitir um documento chamado apólice. Esse documento chamado apólice, ela diz ao cliente que assumiu o seu risco. É a garantia que o cliente tem de que a seguradora estará recebendo, de fato, o risco que foi transferido para ela e que, se acontecer aquele risco, se aquele risco ocorrer, o segurado irá ter a sua indenização. Perfeito? Para entender melhor, é legal a gente ter da seguinte forma. Imagine que eu sou noivo de Mariazinha. E eu faço uma proposta de casamento a Mariazinha. Então eu fiz uma proposta. E nessa proposta há o contrato. A Mariazinha vai dizer para mim o que ela quer de um bom marido, certo? E eu terei que cumprir aquelas exigências do contrato. Da mesma forma, a Mariazinha terá que cumprir comigo as exigências de uma boa esposa. Então a Mariazinha terá um tempo para pensar na minha proposta. E assim que a Mariazinha ela chega numa decisão, ela poderá dizer para mim não, ou seja, ela nega a minha proposta, eu vou ter que procurar uma outra noiva, ou então ela aceita e nós fazemos um documento, que é a certidão de casamento, que é a mesma coisa que uma apólice, onde a seguradora se casa por determinado período com o segurado, onde naquele período ela poderá, no final do período, renovar o contrato ou não, ou seja, pedir o divórcio, né, ou permanecer casados, correto? Ou então a seguradora poderá, de antemão, aceitar, né, a proposta e emitir a apólice, ou seja, a Mariazinha resolve se casar comigo durante aquele prazo. Então, lembrando, recapitulando, a proposta, o documento assinado pelo cliente, em que ele diz à seguradora que ele pretende que a seguradora assegure aquele risco que ele está dizendo possuir, certo? E junto a essa proposta existe o contrato, que é as condições em que a seguradora terá que se obrigar ao segurado e vice-versa, correto? No entanto, a seguradora tem um prazo de 15 dias, que é determinado pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, em analisar a proposta e dar uma resposta ao cliente se vai aceitar ou não. Se recusar, ela recusa aquela proposta e o cliente não estará mais segurado. E se ela porventura aceitar, o cliente recebe a apólice em casa, né, com as determinações, tudo direitinho pela seguradora, afirmando e confirmando que o seu risco foi aceito. Perfeito? Já entendemos a proposta, já entendemos o contrato, já entendemos inclusive a emissão de uma apólice. Agora existem alguns outros elementos do seguro que, para quem não tem familiaridade ainda, como eu já falei antes, está iniciando na carreira de seguro, está começando a fazer o curso da Funeseg, está querendo fazer uma grande carreira nesse mercado, vai lidar também com alguns outros termos muito interessantes que a gente vai elucidar aqui agora. Os termos são prêmio, o risco, o sinistro e a própria indenização em si, que a gente já fala um pouquinho mais detalhado. O que é o prêmio? O prêmio não é o mesmo conceito que nós temos de prêmio de loteria ou prêmio de sorteio. Prêmio para seguro, ele advém de um termo em latim que significa primeiro. Seria algo mais ou menos como praemium, algo nesse mesmo sentido, em que a conotação da palavra ela estaria dizendo que você tem que pagar primeiro para depois receber um benefício, certo? Então, na verdade, a palavra prêmio dentro do seguro significa pagamento. A mensalidade do seguro mesmo em si. Então, quando alguém fala assim, eu tenho que pagar o prêmio de seguro, olha, o prêmio do senhor do seguro ficou em R$200 por mês, ou o seu prêmio ficou no pagamento único de R$1.200, certo? Então, prêmio no universo do seguro é o pagamento que o cliente faz junto à seguradora, certo? Porque quando ele paga o prêmio, ele está já sinalizando à seguradora que ele está de acordo com o contrato e que ele quer de fato que a seguradora assuma esse risco, porque a seguradora ela vai emitir a apólice dizendo que aceitou o risco do cliente, perfeito? Logo então, o risco, ele é o elemento primordial dessa relação, porque o risco que era meu passou a ser agora da seguradora. Quer ver um exemplo? Digamos que eu não tenha carro. Eu tenho risco de ter o carro roubado?
Não. Tenho risco de atropelar alguém sem carro? Não. Né? Eu tenho risco de bater com o meu carro no ônibus? Também não. Esses riscos eu não tenho enquanto não tenho carro. Então, quando eu vou na concessionária e eu resolvo comprar um carro, eu estou ciente de que junto com esse carro estarão vindo todos esses riscos. O risco de ser roubado, o risco de atropelar, o risco de bater. Não é isso? O risco de alguém comigo, ao sofrer um acidente, ficar inválido. E isso é uma responsabilidade minha, porque eu era o condutor do veículo. Então eu passo a assumir esses riscos. Só que agora eu quero fazer uma transferência do meu risco para a seguradora. Então o risco, ele é um elemento que ele ocorre, ele passa a existir quando eu estou dentro de determinado, envolvido com uma determinada situação em que esses riscos passam a ser meus, certo? Existem riscos que existem, mas pode ser que nunca ocorram. Por exemplo, digamos que eu tenho risco de morrer de infarto. É um risco, certo? Mas pode ser que eu passe minha vida inteira e morra de uma outra coisa, nunca de infarto. Pode ser que eu nunca tenha tido infarto, mas o risco existe. É claro que para pessoas obesas o risco é muito maior do que para as pessoas que se exercitam. No entanto, ambos possuem risco. Alguns com risco menor, outros com riscos maiores, certo? A morte, ela é um risco que a gente praticamente não sabe quando vai acontecer. Todos teremos, todos nós iremos sofrer, né, a ocorrência desse risco. No entanto, não sabemos a data, quando, como, de que forma irá acontecer, certo? Com exceção do suicídio, que é um ato praticamente desesperado que a pessoa toma essa iniciativa. Perfeito? Muito bem. No entanto, o risco, eu quando transfiro para a seguradora ela fica comprometida a ter esse risco para com ela. Ele deixa de ser meu em termos monetários e passa a ser da seguradora, para que ela possa restabelecer o equilíbrio que esse risco, ao ocorrer, venha a causar. E o que é a ocorrência do risco? Quando o risco acontece, quando ele ocorre, se torna um sinistro. Então, o sinistro, ele é a ocorrência do risco. Então, se eu tenho um risco que é previsto num contrato que foi aceito pela seguradora e esse risco acontece, ele vira sinistro. Então, para ser sinistro, tem que ser um risco aceito pela seguradora, previsto no contrato. Caso contrário, não seria um sinistro, certo? Então, o sinistro, ele já passa a ser caracterizado, a seguradora, ela é acionada pelo beneficiário ou pelo segurado, dependendo da natureza do risco, certo? E aí a seguradora, ela toma a iniciativa de todo o procedimento de averiguação, de subscrição, que depois faremos outros vídeos para tratarmos especificamente sobre de todo esse trâmite com mais detalhe para sua compreensão. E então ela inicia o processo de indenização, que seria o quê? A compensação da ocorrência do risco, a compensação monetária que esse risco proporcionou ao segurado. Entendido todos esses elementos do seguro, temos que ficar muito antenados com o seguinte: você que está iniciando na carreira de seguros, você que já é da carreira de seguros, nós temos que ter uma consciência social desse produto, deste elemento crucial para o equilíbrio da estrutura econômica de um país, de um determinado grupo da sociedade. Muitos clientes têm resistência ao seguro, por quê? Porque muitas das vezes, quando eles vão fazer um empréstimo no banco, quando eles vão, às vezes, pegar algum produto ou mercadoria em uma loja, o processo de oferecimento do produto seguro para esses clientes é o que é muito conhecido como chamado GA, ou goela abaixo. O cliente recebe junto com o empréstimo seguro entubado. Se ele não fizer esse seguro, ele perde alguns benefícios em referência àquilo que ele estava realmente querendo contratar com aquela entidade ou instituição. E isso gera um mal-estar na sociedade. Isso acaba praticamente queimando
o produto seguro, o que não é para ser feito, porque o seguro é um produto de grande magnitude, ele é tão importante quanto o empréstimo. Ele é tão importante quanto um carro que o cliente irá comprar. Ele é tão importante quanto uma roupa para um casamento, como um computador para ele poder fazer os procedimentos caseiros de controle da sua finança. Ele é tão importante quanto um outro produto. Porque, como falamos agora, a função social do seguro é restabelecer o equilíbrio econômico. E nós, enquanto consultores de seguros dos nossos clientes, temos que educar nosso cliente para essa consciência. Fazer o cliente de seguro adquirir o produto com a consciência daquilo que realmente o beneficia. E se você que é cliente, que está nos assistindo aqui no nosso canal, que também está tendo curiosidade até mesmo de saber a funcionalidade do seguro, que não trabalha com isso, mas que consome seguro e quer aprender um pouco mais, tenha essa consciência. Tenha consciência de que você está adquirindo um produto de primeira linha, um produto que garante a proteção da sua família. E qualquer dúvida que você tiver do consumo do produto, até mesmo no atendimento de um sinistro, que você não foi bem atendido, pode se inscrever no nosso canal, poste aí a sua dúvida, mande seu e-mail para nós, que a gente vai entrar em contato com você para esclarecimento com o maior prazer e sem nenhum custo. Porque o nosso objetivo realmente é proporcionar uma educação, uma reeducação, uma consciência do seguro no país, tanto para quem vende quanto para quem consome. Agora nós vamos entrar na parte efetiva daquilo que você veio buscar no nosso canal, que trabalha com seguro, que é a técnica de vendas com ênfase em seguros. Nós que já falamos a respeito dos processos do seguro, alguns elementos, claro que falamos bem rápido, até porque o objetivo deste vídeo não é falar da parte técnica e operacional do seguro. Como já falei, teremos vídeos que tratarão sobre isso com mais detalhes. Vamos entrar na parte técnica de vendas, que também é muito extensa. E vamos apenas dar apenas um petisco para que você entenda o nosso trabalho e veja a seriedade do nosso trabalho. Quanto que nós estamos querendo trazer para vocês ferramentas que realmente funcionem na profissão e na carreira de vocês. A técnica de vendas com ênfase em seguros inicia-se com a seguinte pergunta: o que é vender? Você, quando vai fazer uma venda, como você se vê vendendo? Para você, o que é esse processo de vender? Vender é você empurrar para o cliente? É você criar mecanismos antiéticos para você gerar volume de resultado e que lá na frente você praticamente poderá ser desmascarado com todo esse processo e verificar que você não agiu de maneira ética nos processos de vendas? Será que vender realmente é fazer apenas volume? Não. Vender é algo muito mais profundo, porque vender é arte, vender é técnica, vender é habilidade, vender mexe com a ciência. Mexe com a ciência do comportamento, que é da decisão do cliente. Mexe com a capacidade de controle, que é a parte de gestão. Vender, ela mexe com a habilidade pessoal da comunicação, da ênfase, da entoação de voz, da emoção, do envolvimento do cliente no processo de finalização e de fechamento. E da confiança, e da ética, e da responsabilidade e no acompanhamento do cliente na utilização do seu produto, para que ele possa recomprar com você, para que você possa vencer a concorrência de maneira transparente, para que você possa trazer o seu cliente de maneira muito bem incisiva naquilo que dará a ele benefícios, assim como para você e para a sua empresa. Então vender é arte, técnica, habilidade, como nós falamos, ética acima de tudo, porque nós queremos sim faturamento, nós queremos sim receita, nós queremos sim alcançar metas e resultados, nós queremos sim crescimento. Mas isso tem que ser feito com uma palavra que poucos esquecem, chama-se sustentabilidade. Um volume muito alto de resultado, muitas das vezes, força com que os seus vendedores, ou até mesmo que o mercado, ele busca alternativas que não sejam tão éticas para poder entregar os números. Então o que nós temos que pensar? Como é que eu posso desenvolver crescimento para a minha empresa, para o meu produto, de maneira que eu não agrida o meu cliente, que eu não estupre, desculpem o termo, mas é isso mesmo, de maneira que eu não estupre o mercado, de maneira que eu não invada o meu cliente na sua decisão e de maneira que eu construa resultado significativo que gere lucro, crescimento, conquista de mercado e, inclusive, a penetração junto à concorrência num produto similar ou commodity que o mercado esteja ofertando aos nossos clientes.
Então, a ética, ela é um elemento importantíssimo para que você possa validar sua marca, para que você possa validar sua personalidade, para que você possa realmente validar, chancelar e dar a garantia do seu trabalho para o seu cliente de maneira que ele indique você para outros clientes. O resultado ele é muito importante. Todo vendedor ele tem que estar antenado com os resultados, não apenas de si mesmo, como da sua equipe, como da sua empresa, como resultado do próprio cliente. Porque não adianta eu ver apenas o meu lado, se o meu cliente não está sendo também avaliado, analisado. Qual foi o crescimento do meu cliente em relação a esse produto que ele adquiriu de mim? Será que quando eu jogo um seguro para o meu cliente, eu estou realmente garantindo para ele a proteção do patrimônio que realmente ele possui? Ou será que eu não estou empurrando o seguro apenas para bater uma meta e aquele produto não vai atender a sua real expectativa quando vier um sinistro? Será que o meu objetivo é deixar a família do meu cliente na mão ou fazer um estudo e análise da onde eu preciso chegar e da onde eu vou fazer o meu cliente chegar também? Então isso é muito importante. Isso chama-se a gestão do resultado. Tanto no impacto para a minha empresa, no meu resultado em si, como no impacto da própria empresa e do resultado do meu cliente, até mesmo como pessoa física, ou até mesmo como análise e consultoria patrimonial do cliente que está envolvido no processo de compra do produto. O elemento primordial no processo de vendas, que inicia todo o processo de vendas, seja você que começou agora, que pegou a sua carteira da SUSEP e não sabe por onde começar. Seja você que está prestando serviço para alguma corretora e que você está necessitando entregar o resultado em uma semana, ou em 2 dias, ou em 1 dia. Por onde começar para que eu possa ter cliente? Esse início ele tem que ocorrer por um elemento primordial em vendas, seja para qualquer produto e para qualquer instituição envolvida com negociação. Chama-se prospecção. Anotem bem esta palavra, prospecção. O consultor de negócios ou vendedor, ele tem que iniciar o processo junto ao mercado, trazendo no mercado as informações de clientes que ele precisa abordar. Ele precisa identificar também onde encontrar esses clientes. Então ele tem que encontrar o público-alvo dele. Se eu, por exemplo, vendo seguros de automóvel, eu tenho que ir em locais em que tem automóvel, ou feiras de automóvel, feiras para vender automóvel, postos de gasolina, estacionamentos, concessionárias, pessoas envolvidas com vendas de carro, site de internet que tem a ver com vendas de carro, clubes de automóveis, onde as pessoas levam os carros para poder exibir seus veículos, clubes de som de automóveis, onde eles se encontram para poder mostrar o som que eles instalaram nos seus carros. Então tem que estar antenado com todos esses eventos e atividades dos clientes de automóvel. Isso é um exemplo que eu estou dando. É claro que a gente pode estender isso para seguros de vida, podemos estender isso para seguros de outros ramos. Nesse caso específico, eu estou trazendo um automóvel para que você desperte para os demais procedimentos de outros seguros também. E que você entenda o que é a prospecção. Então, se eu vou até onde esses clientes estão reunidos, eu crio condições para poder pegar o máximo de dados desses clientes. Saber telefone de contato, se ele tem seguro ou não, se ele tem seguro, se ele pretende fazer um contato posterior, receber um contato posterior quando estiver próximo do vencimento, para que a gente possa estar iniciando o processo de negociação de valores, de prêmio, ver se o meu prêmio está mais barato do que o prêmio da concorrência, e ele fechar comigo. Eu posso fazer uma campanha em que se eu sou, por exemplo, um corretor independente, peguei minha SUSEP ontem, comecei a vender automóvel, eu faço uma camiseta da minha empresa, da minha corretora que eu estou montando, um crachazinho, pego um bloquinho e vou até onde tem um grupo de pessoas reunidas em uma festa e os seus carros estão estacionados e tentar abordar o dono do veículo para poder saber se ele pretende receber um contato meu para uma futura projeção de valores daquele seguro, uma cotação do seu seguro. Então, crie um banco de dados de prospecção onde eu vou trabalhando. Então, a minha meta, nesse primeiro momento, não é vender, é prospectar. Então, eu tenho que botar uma meta de, por exemplo, 200, 300 clientes na semana.
eu divido isso por dia e eu sei mais ou menos quantos clientes eu vou ter por dia para prospectar e colocar no meu banco de dados. O máximo de telefones possíveis, de e-mails possíveis, para que eu possa estar contactando esse cliente periodicamente, constantemente, lembrando ele da minha marca, lembrando ele da minha presença, falando com ele que eu posso estar fazendo essa cotação, para que ele possa ceder e me proporcionar a oportunidade de atendê-lo. E a prospecção ela pode ser feita de várias formas. Eu posso criar, por exemplo, cartões, folders, e quando eu vou prospectar, ao entregar o folder, eu não entrego apenas o folder para o cliente, eu entrego um folder e pego o seu telefone e seu nome para contato. Porque eu sei que aquele cliente ali, ele é proprietário de automóvel e ele tem interesse em comprar um seguro. Dentro de todo esse âmbito, né, se eu tiver também, por exemplo, vendendo seguros de vida, e eu estou trabalhando dentro de uma loja, qualquer que seja, em que é da minha corretora ou é da corretora para qual eu presto serviço, eu tenho que pegar o banco de dados de clientes, por exemplo, se é uma empresa que vende consignado. Eu pego os últimos contratos que foram assinados de consignado, que não tiveram seguros, e entro em contato com esses clientes para poder falar sobre seguro, para poder solicitar uma visita a esses clientes, ou os consignados que estão vencendo, para eu poder trazer o cliente de novo para a loja, para eu converse com esse cliente e fale da renovação do consignado com o produto seguro. Sempre com o produto seguro. Levando a ênfase da importância do seguro, tão importante quanto o empréstimo consignado ou um outro produto que ele esteja pegando na loja que você está atuando e trabalhando. A prospecção ela pode ser feita pela abordagem, como eu falei, ir até o cliente, abordá-lo e prospectar. Pelo banco de dados, como eu acabei de dar o exemplo de um corretor de seguros que trabalha numa loja que vende consignado, né, o empréstimo consignado. Posso ir até o cliente, praticamente, nesse banco de dados, fazer a coleta das informações e ligar para eles. E pela indicação, todo cliente que eu atendo, seja o fechamento de uma venda, uma renovação, ou até mesmo contato, eu sempre, nunca se esqueçam disso, sempre peçam 1, 2, 3 indicações. Se o cliente só tiver uma, ótimo. Se tiver 2, bacana. Se tiver 3, maravilha. Se tiver 4, excelente. Se tiver 5, quantas indicações o cliente puder te dar, você joga no seu banco de dados de prospecção, porque são clientes que você convidará para poder bater um papo sobre o seu produto. Uma coisa importante, agora que vamos entrar, é exatamente na apresentação do produto. Eu fiz a abordagem, eu fiz praticamente a prospecção do meu cliente, e agora eu vou apresentar. A apresentação do produto tem que ser feita de uma maneira enfática, firme, forte, educada, polida, com respeito, sem caricatura, mas de maneira que o cliente ele sinta uma apresentação muito bem feita, muito bem desenhada para ele. Aonde eu vou falar do meu produto, trazendo ao cliente, na verdade, a importância dele querer o produto pelo produto. E não querer o produto por artifícios ou artimanhas que a gente cria ou desenvolve, antiético, para que o cliente ele se convença de ter aquele produto. Não, uma apresentação bem elaborada para que isso se fixe na mente do cliente, ele queira ter o produto pelo produto e saiba da importância desse produto. Logo, nessa apresentação, o vendedor ele tem que construir toda uma apresentação em que desperte o desejo do cliente. Uma coisa muito importante, que vamos falar sobre desejo. Muito bem, não adianta você apenas apresentar o produto sem que lá dentro do âmago do cliente não brote ou desperte o desejo por aquilo. Não adianta de nada. Você vai apresentar ao cliente o determinado produto, muito bem, obrigado, e o cliente vai embora, conheceu, foi apresentado, tranquilo. Mas e o desejo por ter? Imagine numa festa, né, 3 adolescentes. Um coleguinha pede para o outro apresentá-lo à sua colega porque ele está muito afim dela. E aí o coleguinha leva a sua colega para apresentar. Ele faz a parte dele, apresentou. Mas a menina simplesmente foi apresentada, conheceu o nome, conheceu o rapaz, sabe que ele é de boa índole, bonitinho, legal, mas e aí? Simplesmente ela vai continuar conversando com ele, mas sem nenhum interesse para o fechamento do namoro,
que é exatamente aquilo que o rapazinho estava esperando. Ou seja, o produto não foi bem vendido. A apresentação foi apenas feita. Mas, se alguma coisa despertar o desejo na menina, se o colega que está apresentando falar alguma coisa para a garota, que ele já sabe que ela despertará para interessar e namorar o menino apresentado, então a venda foi concluída com perfeição, houve um fechamento. É exatamente isso que o vendedor esquece de fazer quando apresenta o produto. Ele não vai no desejo do cliente. Porque para tudo isso tem que ter o envolvimento, tem que ter o agrado, tem que ter o tom de voz, tem que ter aquela capacidade de fazer o cliente se sentir com o produto, sentir desejo em ter aquele produto, sentir que sem aquele produto a vida dele não vai ser mais a mesma. É esse o sentimento que o vendedor tem que despertar no cliente. Essa é a técnica que temos que desenvolver tanto para seguro como para qualquer produto. Quer ver um grande exemplo para isso? Vamos imaginar um shopping e um senhor parou em frente à vitrine de sapatos de uma loja de sapatos. Estão imaginando? Isso, imagine. Imagine um senhor parou em frente a uma loja de sapatos e está analisando os sapatos que estão expostos na vitrine. Qual é a reação do vendedor natural que todos nós conhecemos? Pense aí. Essa mesma. O vendedor vai se aproximar do cliente e vai perguntar o seguinte para ele: precisa de alguma coisa? Posso ajudar? A reação do cliente é a natural, é exatamente essa que você também já está pensando. Vai dizer: não, obrigado, só estou olhando. E aí o vendedor recolhe-se na sua insignificância, diz para o cliente que qualquer coisa ele estaria à disposição, o nome dele é Joel, e se quiser falar com ele, ele está dentro da loja, atrás da caixa registradora, dentro de uma caixa de sapato, aguardando o cliente para atendê-lo. É o que acontece, muitas vezes. Ele fica sem graça e na segunda abordagem ele já fica mais tímido, na terceira ele fica sem coragem, na quarta não aborda mais, na quinta ele já está desistindo. Porque ele não entende o segredo dessa questão do desejo do cliente. Agora imagine o segundo vendedor. Ele chega perto desse cliente que está observando a vitrine com os sapatos. Primeiro ele analisa se os sapatos são masculinos, se são femininos. Se forem femininos, ele deduz que esses sapatos serão para a esposa, para a filha, ou de presente para alguém. Se forem masculinos, pode ser para ele, ou pode ser também de presente. Mas ele se aproxima do cliente sem nenhuma intenção. Na verdade, o cliente nem percebe a sua aproximação, ele está apenas observando. De repente, ele chega perto do cliente e tenta observar para qual sapato o cliente está olhando. E ele olha para esse mesmo sapato e diz assim: este sapato que você está olhando é de couro legítimo. É um dos melhores que nós temos aqui na loja. E nós temos também aquele dali, que tem a mesma qualidade com preço diferenciado. Só querendo fazer uma análise dos dois sapatos, eu convido o senhor para bater um papo comigo aqui dentro da loja, que eu poderia apresentá-los. O que você acha que apareceu dentro do cliente, nesse momento? O que surgiu? Com certeza, essa forma de abordagem foi muito diferente da primeira. Porque ele tocou exatamente no desejo do cara que era pelo sapato, e pelo contrário, em vez de ele dizer que estaria à disposição, o vendedor ele já disse para o cliente o que seria até melhor para ele. E o cliente, nesse mesmo momento, com certeza, vai abrir para uma argumentação mais ampla para o tratamento da venda. Vejam vocês que o poder da argumentação, dentro de determinado contexto, para o interesse voltado ao cliente, cria uma áurea muito diferente daquela natural, daquela simplória, daquela que apenas é para fazer a abordagem, a apresentação e ponto final, e a compra pelo cliente acontece por uma decisão apenas dele, por ele mesmo. Enquanto que no processo de uma apresentação, com o despertar do desejo, no envolvimento, a decisão do cliente não depende apenas dele, depende também de como o vendedor está despertando esse interesse pelo produto. Então, o fator importantíssimo no processo da apresentação é ir no âmago do cliente,
para despertar o desejo dele, fazer ele se sentir com o produto. Esse vendedor faz o cliente se sentir calçando aquele sapato, inclusive diz a ele qual a roupa melhor para ele usar aquele sapato, em quais ocasiões, em quais eventos, e o que isso pode proporcionar para ele no trabalho, como uma promoção, enfim, ele entra em argumentos que faz o cliente viajar, faz o cliente despertar para um novo mundo com aquele produto que foi apresentado. É isso que nós temos que trabalhar com o cliente. É dessa forma que nós temos que fazer a apresentação com o cliente. Porque a persuasão, ela é uma influência suave. Persuasão não é manipulação, entendam bem. A persuasão, ela entra no contexto dos desejos do cliente e faz o cliente mudar o seu foco de percepção da realidade, porque ele foi persuadido a, ele foi levado a desenvolver o pensamento diferenciado sobre aquele produto. Era uma coisa que ele nem percebia como tão importante, mas a partir daquele momento passou a ser a coisa mais importante para ele, porque aquele produto vai trazer a ele o que ele quer. Porque ele não quer o produto. O cliente quer o que o produto vai proporcionar a ele. Vamos então agora, com conhecimento desse segredo na parte da apresentação, entender que nós temos que, ao apresentar o produto, persuadir e motivar o cliente a ter o produto. Motivá-lo mesmo. O vendedor tem que motivar o cliente a ter o produto, motivá-lo a se sentir agradado, se sentir realizado com a aquisição daquele produto. Só que aí no momento em que o vendedor faz o fechamento, existe uma coisa que ocorre muito e que você, que já é vendedor experiente, já sabe exatamente do que eu vou falar. Se você não é, vai passar a conhecer esta palavra muito bem. Chama-se objeção. A objeção é o terror de todos os vendedores, porque é na hora do fechamento que o cliente diz: agora não, vou falar com a minha esposa, está muito caro. Não, para mim agora no momento, eu nem pensava em pegar esse produto. O que isso significa? Significa uma coisa. Significa que você não conseguiu mexer com a emoção do cliente o suficiente. Significa que você não despertou o desejo para o produto o suficiente. Significa também que o cliente quer mais explicações sobre aquilo. O cliente ainda não se convenceu de que aquilo poderá dar a ele o que ele precisa. Porque se o cliente tem um desejo e se o cliente tem um dinheiro, ele vai querer. Duas coisas que impedem a venda de produto. É se o cliente não tiver nem o dinheiro ou se o cliente não tiver o desejo. Ele tem o dinheiro, mas se não tiver o desejo, se ele não tem o dinheiro, mas tem o desejo, podem ter certeza que ele vai mover céus e terras para poder conseguir uma condição de pagamento para conseguir aquele produto, para comprar. Porque o desejo, ele move a intenção do cliente. Ele traz uma nova governança para essa intenção. E faz o cliente girar em função daquilo que ele passou a desejar ardentemente. Então, quando o cliente objeta, nós não podemos em momento algum contestá-lo ou tentar reapresentar o produto de novo, como se o cliente fosse surdo, como se ele não tivesse ouvido o que você falou. Ou talvez realmente ele não ouviu, porque você falou tanto, você tagarelou tanto na frente dele, que o cara despertou a atenção e começou a pensar lá na faculdade da filha, que tem que pegar às 17 horas. Ou está pensando na esposa em casa, que deixou a mulher sozinha e tem que estar lá na casa dele, que não pode a mulher dele ficar sozinha, que está com a mãe, está com a sogra. Porque você praticamente não conduziu o processo da venda numa argumentação, que nós vamos falar daqui a pouco, lá na frente, que é uma argumentação de ouvir muito mais o cliente do que falar, porque a apresentação tem que ser enfática, tem que ser emotiva, tem que trazer o emocional, tem que fazer o cliente se ver com o produto, tem que fazer o cliente entender que aquele produto vai ser uma diferença na vida dele, e deixa o cliente falar, e pega as palavras-chave e usa de novo a seu favor em relação à argumentação com o cliente. Na objeção, não tente jamais contestá-lo. É o momento em que eu vou agora passar para vocês uma técnica muito importante a ser desenvolvida, mas tem que ser praticada. Lembra que lá na frente desta palestra aqui em vídeo,
Eu comentei com vocês que venda é habilidade. Pois bem, venda é habilidade. Habilidade só se conquista com o quê? Com muita prática. Então você tem que praticar todos os dias. Eu desafio a você de que se você praticar todos os dias que está sendo falado aqui, você vai conseguir desenvolver uma grande capacidade, uma grande habilidade em vendas. Porque a capacidade, ela vem com essa habilidade e mediante a prática. Praticar, 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 cria habilidade. Então essa técnica que eu vou passar agora para vocês, para quebrar a objeção, ela tem que ser praticada. Não adianta ficar na teoria aqui, ouvir o que eu falei, bonito, legal, bacana, e não usar. Ou saber que funciona e não usar. Não adianta. Tem que colocar em prática. E você vai errar. Não vai conseguir na primeira, na terceira vai conseguir mais ou menos, na quarta já está indo, na quinta então já vai desengrenando. E aí você vai começar a quebrar objeções com mais facilidade. Muito bem. Para que eu possa falar um pouco sobre essa técnica que quebra a objeção, eu queria falar um pouquinho sobre um grande sábio que existiu na Grécia no século IV, século V a.C. Chamava-se Sócrates. Sócrates, ele era um sábio que, por incrível que pareça, ele ensinava de uma forma diferente. Ele não ensinava falando, como geralmente os professores eles acabam desenvolvendo, né, a sua didática no professar, no falar, né, conhecimento. Sócrates ele fazia de maneira inversa. Sócrates ele ia como quem não sabia de nada e ele perguntava. Ele perguntava para quem dizia que sabia muito. E esse que dizia que sabia muito começava a entrar em contradições com o que havia dito em função das perguntas muito bem feitas. E essas contradições faziam quem sabia muito entender que na verdade não sabia de nada. E acabava reconhecendo que quem sabia realmente era Sócrates. Porque ele conduzia a pergunta sabendo o que estava perguntando. Sabendo da ignorância do outro. E o outro acabava se rendendo à sabedoria dele. Porque não eram perguntas aleatórias, perguntas inocentes. Eram perguntas muito bem elaboradas dentro do conhecimento que ele fazia o outro entender que aquilo que ele estava professando estava com algum erro. Tinha alguma coisa aí que não estava batendo. E é nas perguntas que fazia, as perguntas é que faziam com que o indivíduo que professava o erro acabasse por ele mesmo entendendo que estava errado. E é aí que nós vamos quebrar a objeção do cliente. Através desta técnica socrática, chamada questionamento. Então, diante de uma objeção, nós não vamos, em momento algum, contestar o cliente. Ou seja, sobrepor a ele algo que eu acredito ser melhor do que ele sabe. Que o meu produto realmente vai atender ele porque eu acredito nisso. Não, você tem que fazer o cara acreditar. Você tem que motivá-lo a isso, você tem que trazer essa expectativa do cliente, você tem que trazer essa emoção a ele, tem esse desejo nele. E na hora que ele vem com uma objeção, analisa a objeção dele. É uma objeção referente à capacidade de pagamento? É uma objeção referente à decisão de terceiros? É uma objeção referente à rejeição ao produto? É uma objeção referente a qualquer outra espécie de sentimento que o cliente tem naquele momento da conversação e da negociação da venda? Então a primeira análise é essa. Essa objeção que o cliente me falou é referente ao quê? Se o cliente, por exemplo, falar, no momento não, porque eu estou sem dinheiro, não estou podendo pagar, é uma objeção de pagamento. Ele pode falar, não, quem decide isso é minha esposa, tenho que conversar com ela. É uma objeção de que terceiros decidem. Certo? Não, seguro? Nunca mais quero saber disso, porque da outra vez que eu fui no banco X, eles me empurraram isso de uma maneira tão ruim, me obrigaram que depois eu fui descobrir que eu não tinha direito a um monte de coisas. É uma rejeição ao produto. Então você já identificou. Então respira, porque você já está esperando que a objeção venha. Respira, não conteste e faça um questionamento. Um questionamento bem conduzido. É aí que eu falo que venda é habilidade, que você tem que treinar. Conduza bem esse argumento. Se o cliente falou do preço, pergunte a ele,
o que para o senhor está parecendo caro nesse produto? Se ele falou da esposa, você pode falar para ele, o que o senhor acha de o senhor fazer uma surpresa para sua esposa e está tomando essa decisão por ela hoje, uma vez que o senhor está vendo que esse produto é um produto de proteção familiar? Se for uma rejeição ao produto, você pode fazer um questionamento referente à forma como ele poderia estar contratando um novo produto para ter uma nova experiência, uma vez que você está dando uma consultoria, você não está vendendo nem empurrando a ele. Veja que os questionamentos vão começar a fazer o cliente refletir, mas os questionamentos terão que ser feitos com perguntas que forcem o cliente a verbalizar, a explicar. Não podem ser perguntas em que o cliente feche com a resposta sim ou a resposta não. Jamais. São perguntas que façam o cliente refletir e falar. Explicar. Verbalizar. Porque através da resposta dele, você vai começar a pegar as palavras-chave que você vai conduzir a seu favor na negociação. Aí você reapresenta o produto a ele e volta para fechar. Aí o cliente objeta novamente. Objetou? Mais uma pergunta de reflexão, mais o questionamento. Motiva o cliente, motiva, mexe com a emoção dele, joga de novo ao fechamento. Sempre. Não espere o cliente querer assinar. Jogue para que ele assine. Leve-o à assinatura. A pergunta reflexiva, ela faz o cliente repensar a objeção. Ela força a uma resposta que seja expansiva. O cliente tem que explicar, ele tem que falar da história dele com a mulher dele, por que a mulher dele decide, então ele explica o porquê, né? Por que ele acha caro, ele fala porque ele está guardando dinheiro para fazer uma outra coisa, para fazer uma obra em casa, e aí você vai pegando essas informações e vai juntando para sua pergunta posterior, para mostrar para o cliente que vai ser importante que ele segure, até porque a obra que ele vai fazer é uma obra que requer que ele tenha um patrimônio maior, que ele tem que segurar esse patrimônio também. E aí você faz uma pergunta referente a isso, né? Ela tem que abrir novas chances para você retomar a apresentação do produto para o cliente bem feito, de maneira que o cliente possa ir vislumbrando, né, o desejo por aquele produto, de maneira que esse produto vai começar a fazer parte de toda a decisão dele no processo, que ele não tinha inserido essa decisão no seu processo futuro. A pergunta pede para que o cliente justifique por que ele não quer. Então você tem que fazer o cliente justifique isso. Por que o senhor não quer? Qual o motivo que leva o senhor a não querer o produto nesse momento? Faça ele fazer essa reflexão. Faz o cliente entender que aquilo que ele considerava antes como uma objeção, ele passe a ver, na verdade, como uma forma equivocada, que não era bem daquela forma que ele pensava. Né? Ou seja, a posição negativa que o cliente está apresentando agora, mediante a sua pergunta, fará o cliente refletir mais uma vez, fará o cliente reconsiderar. E essas perguntas deverão ser sempre simples e diretas e bem conduzidas. Por isso que eu falo que vocês têm que treinar. Treinem bastante. Treine em casa com a namorada, com o esposo, com a mãe, com o amigo. Vá treinando, vá fazendo esse bate-bola. Vá fazendo essa sintonia de perguntas reflexivas, de maneira que a pessoa responda aquilo que ela nem queria falar. Porque às vezes o cliente não quer nem falar sobre alguns aspectos, você acaba falando com você, e é aí que você entra no universo dele e joga o produto para esse universo, para o desejo do cliente. Então a pergunta tem que ser simples, tem que ser direta e tem que ser, não se alongue muito na pergunta, que senão o cliente vai se perder também. Faça a pergunta direta, mas essa pergunta tem que ser enfática na possibilidade do cliente estar sempre respondendo. O cliente tem que falar mais do que você. Lembre-se sempre disso. Você tem que conduzir o cliente para o fechamento. O cliente, ele quando vai nos trazer objeção, ele não espera que as suas perguntas, elas comecem, por exemplo, com porquê, com como, com o que seria para o senhor esta decisão. Porque as perguntas que começam com quando o senhor acha melhor, como o senhor adquiriu o produto da outra vez que levou o senhor até essa percepção, por que o senhor, na verdade, acredita que esse preço é mais caro, de que forma o senhor acredita que nós poderíamos fazer esse fechamento sem a intervenção da sua esposa no momento, até porque a gente quer fazer uma surpresa para ela. Pensando melhor, o senhor não acredita? Ou então, o que o senhor acha desta forma? São perguntas que farão o cliente sempre fazer a reflexão e responder abertamente.
Então as perguntas começando com quando, como, porquê, de que forma, pensando melhor, o que o senhor acha, farão o cliente se abrir para a sua entrada, e aí nós entraremos exatamente no fechamento. Sempre buscando o fechamento do contrato, levando o cliente a tomar essa decisão. Então no momento do atendimento para um produto qualquer que você quer conciliar ele com o seguro, no momento em que você está já iniciando o processo de atendimento do cliente, é muito importante você já ter a ficha do cliente em mãos, a idade dele, quanto que esse cara ganha. Quando eu falar de preço de seguro, não vou falar de valores, eu posso falar, por exemplo, de percentuais em relação ao salário. Se eu sei que o cliente ganha R$4.000 por mês, eu pego o valor do seguro, divido pelo valor do salário e eu tenho a taxa percentual referente ao salário dele, mostrando que é um valor irrisório, é um valor que ele estaria pagando uma Coca-Cola, o valor que ele estaria pagando um outro custo qualquer que ele tenha no dia a dia dele, que não seria tão importante quanto a contratação de um produto como seguro, que é a transferência de risco, né? Entusiasmar o cliente, fala sempre entusiasmado. Esse é o segredo. Desperte isso no cliente, traga o cliente para o desejo de querer ter esse produto, mostre as condições de pagamento, faça ele viajar na mente com o fato de ele já ter aquele produto, faça se sentir importante com o produto e a família dele protegida. Nesse caso, temos que estar atento para tudo que o cliente fala, porque quando o cliente objeta, se nós ignorarmos o que o cliente está falando, a gente vai cair no erro de estar dando soco na ponta do prego. Porque estamos falando de novo aquilo que o cliente já disse para você que não está a fim de ouvir. Então escute o cliente para você reconduzir a apresentação para aquilo que o cliente realmente deseja fazer. E tem que ser a pergunta reflexiva, tem que fazer o cliente repensar na objeção. Ele não pode entender essa pergunta como uma coisa agressiva contra o que ele pensa, não. Você tem que fazer o cliente repensar a objeção e por ele mesmo, ele descobrir que ele está equivocado. Não porque você o convenceu. Você tem que fazer o cliente acreditar que ele se convenceu disso. De que ele se convenceu daquilo que é melhor para ele. Porque a venda é emoção. Você tem que trabalhar na emoção junto ao cliente, trazer o cliente na empolgação, no entusiasmo naquele momento, levando ele a assinar o contrato certo e garantido daquilo que realmente ele precise. Não racionalize muito o processo. Ou seja, não tente entender muito a coisa, fazer o cliente entender muito o produto, de maneira que você fale muito da parte técnica e o cliente, não entendendo aquilo, acaba desgostando da apresentação. Faça assim, seja ético de falar do que o produto é, mas você não precisa entrar em detalhes técnicos, porque o cliente não precisa saber disso naquele momento. O que o cliente precisa saber realmente é de que aquele produto vai atender as expectativas dele, as necessidades dele. A parte técnica é sua. A parte técnica é do subscritor de risco. A parte técnica é de quem vai atender o sinistro. Não é sua. Não é do cliente. O cliente tem que ser bem atendido porque você sabe que o produto é bom e que o produto vai atender realmente às expectativas do cliente. Então fazer o cliente realmente ele se sentir emocionado com o fato de estar celebrando um contrato de seguro e de estar garantindo a proteção familiar dele e certo de que a empresa vai cumprir com suas responsabilidades diante de um sinistro, caso ocorra, certo? Bem, a comunicação no processo de vendas, ela é um fator primordial. Então treinem se comunicar bem. Entre na internet, procure sites que falem sobre comunicação, procure sites que falem sobre a capacidade de melhorar a sua expressividade na hora que você estiver falando. Isso são fatores que vão traduzir melhor a sua capacidade de apresentar, de traduzir melhor a sua capacidade de desenvolvimento da apresentação do seu produto, né? E você tem que todos os dias treinar, tem que ser um treinamento diário, tem que ser um treinamento constante, tem que ser um treinamento paulatino, tem que ser um desenvolvimento que você realmente sinta que de dentro de você para fora a coisa está correndo com um fluxo enorme de emoção e de apresentação com ética e com grande abordagem de envolvimento do interesse do cliente pelo produto. Uma coisa muito importante é você entender, aí sim você tem que entender todos os procedimentos da empresa, as partes técnicas, porque o cliente pode ter uma dúvida, aí sim você sana a dúvida do cliente. Quando o cliente está antenado com a sua apresentação, em que ele tem alguma dúvida técnica, aí você está ali apto a sanar aquela dúvida naquele momento. Você não está deixando o cliente perceber que você não conhece, porque aí você perde completamente a confiança do cliente.
O cliente vai na toda a parte emocional, mas se o cliente ele quiser entender um elemento técnico, se você gaguejar, o cliente vai perceber que você não sabe, isso pode queimar toda a venda. Então, entenda muito bem o seu produto, estude bastante o seu produto, saiba as terminologias. Se eu estou começando a trabalhar hoje com determinado produto, com consórcio, por exemplo, quais são as taxas de administração, as taxas de gestão, a taxa de administração antecipada, qual é a minha taxa de fundo de reserva, qual é a taxa do seguro, como é que são os elementos de contemplação, quantas contemplações existem, de que forma são dados os lances. Então isso tudo tem que ser muito bem conhecido. Qual o prazo? Quantas pessoas tem no grupo? Não posso vender o produto também de maneira apenas que eu conheço o nome do produto e o que o produto é na sua essência e vender. Não, eu tenho que conhecer bem o meu produto para poder satisfazer muito bem o meu cliente. Gente, aqui está a primeira palestra de vendas com ênfase em seguros que nós estamos aqui apresentando no nosso canal, que é Laboratório de Negócios. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É o início de um grande projeto que estamos iniciando aqui no Laboratório de Negócios, eu junto com o David. Nós vamos trazer para vocês aqui também vídeos falando sobre parte técnica de produtos, de seguros, de consórcio, com a funcionalidade de todo o andamento de um procedimento de subscrição, da entrada em processos de sinistralidade, quais são os elementos do mercado, como você pode fazer uma pesquisa de mercado, um plano de negócio, um plano de ação. Então isso tudo nós vamos estar trazendo aqui no Laboratório de Negócios. É claro que nós também iremos estender esse projeto para outros produtos de mercado, não apenas no ramo de consórcio, não apenas no ramo de seguro, mas também para outros ramos, para que eu possa estar ajudando a vocês, vendedor, consultor, que desejam ampliar cada vez mais o seu cabedal de conhecimento, a sua capacidade técnica no procedimento de desenvolvimento de negócio e planejamento. Até porque nós vamos também tratar de contabilidade, vamos tratar de questões de concorrência, de empresa e o mais importante, estaremos trazendo também aqui muitos vídeos que falam sobre a sabedoria aliada aos negócios. Então, muito boas vendas a vocês, muito obrigado pela atenção e espero revê-los aqui mais uma vez no nosso canal Laboratório de Negócios. Meu nome é Vanderlei Queiroz, eu trabalho em conjunto com o grande David e estaremos aqui trazendo mais uma vez outros vídeos para vocês. Um grande abraço.